Devido ao momento que estamos vivendo hoje, né? Esse momento de pandemia, onde todos estão ficando em casa, se protegendo contra o vírus, coronavírus, protegendo a família, eu resolvi gravar um vídeo, porque nossas aulas não podem parar, né? Nessa parte de projetos elétricos industriais, a gente já viu alguns conceitos básicos sobre iluminação, falamos sobre radiação, fluxo luminoso, falamos sobre iluminância, eficiência luminosa, intensidade luminosa. Nós também vimos os princípios de funcionamento de algumas lâmpadas. Falamos em sala de aula sobre a lâmpada incandescente, lâmpada halógena, lâmpada fluorescente. Infelizmente, não podemos falar sobre as lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e as lâmpadas de LED, devido à paralisação das aulas. Porém, acredito que todos deram uma pesquisada sobre isso, porque consta na atividade que foi passada no portal. Hoje, a ideia é a gente continuar o assunto, falar um pouco sobre dimensionamento de iluminação de interiores. Lembrando que nossa matéria é focada na parte industrial. Quando a gente fala de projeto de iluminação industrial, é um pouco mais complexo o cálculo do que quando a gente analisa uma residência, por um simples detalhezinho, que é o quê? Aquele ambiente está sendo feita uma atividade e ela precisa, às vezes, de um grau de iluminância diferente. Se é um trabalho mais elaborado, mais minucioso, a gente precisa que aquele local esteja muito mais iluminado do que um galpão de armazenamento, um exemplo, onde você não tem um trabalho minucioso ali naquele ambiente. Em relação às residências, também a gente tem algo muito importante que tem que ser analisado, que é o pé direito. Pode ser que algumas pessoas não ouviram falar sobre isso, outros sim. A gente vê muito esse termo quando a gente ouve falar sobre essa parte de civil, né? Essa parte de construção civil. Mas o que seria esse pé direito? Então, pé direito. Pé direito seria a medida da altura entre o solo e o teto. Então, a diferença de altura entre o chão, no caso, e o ponto de iluminação, a gente chama isso aí de pé direito. Normalmente nas residências, o nosso pé direito, ele tem de 2,5 metros a 2,8 metros, quase 3 metros de altura. Porém, na parte industrial, esse valor é diferente. Ele pode chegar ao quê? Ele pode chegar de 3,5 a 9 metros de altura. Então, essa altura tem um impacto muito grande na quantidade de luz que chega no campo de visão do funcionário, até o ponto onde o maquinário está instalado. Então, esse pé direito tem que ser analisado com um pouco mais de detalhe. Nós também precisamos dividir uniformemente a parte da iluminação em todo o galpão. Existem alguns conselhos, né? Algumas considerações que o profissional que vai fazer o projeto da iluminação ele tem que considerar. Então, o primeiro conceitozinho aqui que a gente tem que ver é não utilizar lâmpadas incandescentes na iluminação principal. A reprodução de cores da lâmpada incandescente é muito boa, porém, como o pé direito é muito alto, você teria que usar uma lâmpada com uma potência muito alta, além de que o consumo de energia, o rendimento da lâmpada incandescente, como a gente tinha visto, ele é muito baixo. Ah, Danilo, mas eu não posso usar a lâmpada incandescente em lugar nenhum. Pode. A gente pode utilizar ela onde? Na parte de decoração, a gente pode usar em banheiros sociais, a gente pode usar em locais onde
são poucas lâmpadas, né, que a gente vai utilizar. Não precisa ter um fluxo luminoso tão grande. Então, a gente ainda consegue usar essas lâmpadas incandescentes. Tornar a iluminação o mais uniforme possível. Ou seja, nós temos um galpão. Imagina que em um lugar do galpão, um canto, você coloca bastante iluminado e tem um outro local do galpão que não é tão iluminado assim. Então, isso não pode acontecer. A iluminação ela tem que ser bem distribuída em todo o local de trabalho. Próximo item aqui seria o quê? Prédio com pé direito igual ou inferior a 6 metros, a gente pode utilizar a lâmpada fluorescente. Então vamos lá, ó. Um exemplo é a sala de aula. A sala de aula que nós estávamos aí, as lâmpadas que eram utilizadas eram lâmpadas fluorescentes. O pé direito daí era um pé direito baixo, ou seja, igual ou inferior a 6 metros, então a gente ainda poderia usar essa lâmpada fluorescente. Ah, Danilo, na verdade, o que eu vou utilizar aqui é um prédio maior. Esse prédio aqui, ó, ele tem um pé direito superior a 6 metros. Então, a gente usa o quê? As lâmpadas de descarga. Como a gente tinha falado, seriam quais? Vapor de sódio, vapor de mercúrio. São essas lâmpadas de descarga. E o último conselhozinho que nós temos aqui seria o quê? Tomar cuidado em ambientes onde há operação de pontes rolantes. O que acontece? Para quem não conhece uma ponte rolante, ela se desloca, né, por todo o galpão. Ela tem uma altura considerável, fica próxima à parte da iluminação, e isso pode trazer riscos, tanto na parte de alimentação das lâmpadas, no caso dos condutores, quanto até acertar alguma luminária. Então, tem que ser analisada essa parte da carga, da operação das pontes rolantes. Ok? Então, vamos ao que interessa. Como é feito o cálculo de iluminação? Vamos lá, então. Cálculo de iluminação. Então, existem várias formas de realizar o cálculo de iluminação. Nós temos 3 métodos, na verdade. Quais são eles, Danilo? Então, vamos lá, ó. Dividido em 3. Então, vamos dizer aqui quais são esses métodos. Então, método 1, o que seria? É o método dos lumens. Então, vamos lá, ó. Método dos lumens. Quando a gente fala de lumens, vamos tentar lembrar aqueles conceitos básicos que a gente tinha comentado. Lumens nós tem uma relação com o quê? É a unidade de medida do fluxo luminoso, que é aquela potência que é emitida pela fonte luminosa em todas as direções. Segundo aqui, ó, qual o segundo método? É o método das cavidades zonais. Que seria o quê? Seria o espaço entre uma luminária e outra, entendeu? Quando a gente fala dessas cavidades, são esses espaços. Então, existe um método que é voltado nesse conceito. E o último método que a gente vai falar é o método do ponto por ponto. Então, vamos colocar aqui. Método ponto por ponto. Hoje, na verdade, a gente vai comentar um pouco mais sobre o método de lumens. Mas vamos lá, ó. O método de lumens é o primeiro método que a gente vai ver. É um pouco mais simples do que os outros métodos, só que ele tem uma menor precisão. Em relação ao método aqui das cavidades zonais, eles levam um resultado até mais confiável. E o terceiro método, que é o ponto por ponto, conhecido como o método da intensidade luminosa. A gente também viu esse conceito na
nas primeiras aulas sobre intensidade luminosa. E ele permite calcular o iluminamento de qualquer ponto da superfície de trabalho. Ok? Hoje, o importante aqui seria o quê? Os métodos lumens. Isso a gente vai começar por esse daqui. Então, vamos lá. Método dos lumens. O método dos lumens, existe uma fórmula já pré-determinada para ele. Como eu falei, ela funciona com base no fluxo luminoso. Então, a gente precisa calcular esse fluxo luminoso para a gente ter uma noção do quê? Da quantidade de luminárias a gente vai utilizar e como elas devem ser dimensionadas no galpão ou no local de trabalho. Então, vamos ver aqui como é que é a fórmula aqui do método luminoso. Então, ó, esse camaradinho aqui a gente já viu nas primeiras aulas. Esse símbolozinho aqui se refere a quem? Ó, ao fluxo luminoso. Então, ó, fluxo luminoso é igual a E. E também a gente viu esse conceito. Quem é o E? O E seria o quê? A iluminância. Então, vamos colocar aqui, ó, iluminância. O fluxo luminoso, como eu falei, ele é dado em lumens. A iluminância, a gente viu isso aqui também. A iluminância é dada em lux. Esse camaradinho aqui, a gente também viu sobre ele. Esse A, no caso, a gente representa quem? A área. Então, vou colocar aqui, ó, área. E a área, a gente sabe que ela é dada em metros quadrados. Ok? Agora, nós temos dois símbolozinhos aqui que a gente não tinha visto antes. Que é quem? FU e FDL. O que seria isso, Danilo? Vamos lá, ó. FU. Vamos começar por ele aqui. Deixa eu puxar um pouco para cá. Então, FU. Quem seria FU? É um fator. É o fator de utilização. O que seria isso, Danilo? Esse fator de utilização seria o quê? Seria a relação entre o fluxo luminoso. Como a gente sabe, o fluxo luminoso ele vai em todas as direções, mas seria o quê? A porcentagem desse fluxo que vai chegar no plano de trabalho, no local onde o funcionário está. Então vamos lá, ó. Depende do quê? Quando a gente analisa o fator de utilização, nós analisamos o teto, a parede e o piso. Tudo isso influencia. Então, as dimensões do ambiente influenciam nesse fator. Se o teto é claro, a gente sabe que ele reflete a luz. Se o teto ele vai ficando mais escuro, ele tem a absorção de luz. E isso impacta na quantidade de luz que chega no local. Então, a parede é a mesma coisa. Então, o fator é diferente se a parede é clara ou escura e o piso também, ok? E o outro conceitozinho que a gente tem aqui é o FDL, que seria o quê? Seria o fator de depreciação. Fator de depreciação. O que é isso, Danilo, esse fator de depreciação? Seria a relação entre o fluxo luminoso que é emitido numa lâmpada, que ela está lá, imaginando aí um fim de carreira. Essa lâmpada já está aí, já quase não funcionando mais. E a relação entre... Então, esse fator de depreciação, a gente analisa o quê? A relação entre o fluxo luminoso emitido, a partir do momento que você instalou aquela lâmpada lá, e com o tempo, através do período, ela vai sujando, ela vai... Lembra que a gente comentou que
O fluxo de... Esse fator de depreciação, a gente analisa o quê? A relação entre o fluxo luminoso, que é emitido na luminária, quando ela está no fim do seu período já. Com o tempo ela vai escurecendo, ela vai ficando suja, dependendo do local onde ela é instalada e o tipo de material que é feita a luminária, ela vai tendo depreciação. Então a gente analisa através desse fator, ok? Então, esse é o cálculo principal para a gente achar aqui o método Lumens. E eu tinha passado uma atividadezinha que a gente vai fazer junto. O que acontece? Eu estou trazendo um exemplo que é bem parecido com a atividade que eu tinha passado na atividade que foi enviado para vocês. Eu acredito que a gente fazendo junto aqui não vai ter dificuldade quando vocês forem resolver essa atividade. Então eu vou trazer essa atividade aqui para a gente fazer junto, analisar através desse exemplo. Então vamos lá. Esse é o exemplo que eu trouxe para analisarmos. Ó. É um pouco diferente daquele que eu tinha enviado lá na atividade, mas acredito que não vai ter dificuldade. Então vamos lá. Ó, considerar um galpão industrial. Esse galpão ele tem 12 metros por 17, no caso 12 metros de comprimento e 17 de largura. A altura desse galpão, no caso aqui nós temos 7,5 metros. Esse galpão é utilizado o quê? Na fabricação de peças mecânicas. São equipamentos pesados, peças grandes. Então, a gente vai analisando isso aqui na tabela depois. Ó. Ele possui o teto branco, saiu completo aqui, ó. Ele possui o teto branco, paredes são claras, o piso é escuro. Aí aqui eu pergunto o quê? Qual o número mínimo de projetores que devem ser utilizados? Lembrando que a gente vai estar utilizando o quê? Para essa atividade a gente vai utilizar lâmpadas de vapor de mercúrio e essas lâmpadas têm 400 watts. Bem parecido com a atividade que tinha colocado lá no portal. Então, vamos ver como é que a gente vai responder, como é que a gente vai fazer o cálculo aqui através desse exemplozinho. Beleza, vamos analisar uma coisa aqui primeiro, ó. Só para ficar mais fácil o entendimento. Trouxe esse desenhozinho aqui, é mais ou menos isso que a gente vai ver, ó. É um galpão. Nesse galpão aqui nós temos, ó, um equipamento. Vou imaginar que aqui é a altura que ele fica do chão. Ele tem aqui, ó, 12 metros. A gente está analisando só essa parte aqui do meio, princípio. 12 metros. Aqui de frente. E de fundo, 17 metros. Só que essa visão aqui não ajuda a gente. Tem alguns conceitos aqui, ó, que a gente precisa ver. Então, vamos lá, ó. 7,5 metros aqui, ó, como a gente falou, é de altura. É a altura total. Então, aqui seria o quê? Seria o pé direito. Essa altura aqui seria o pé direito. É do piso até o teto. Tá vendo? 7,5 metros. Então, a gente pode dizer, ó, que esse camarada aqui, ó, vou escrever aqui do lado, é o HTP. É a altura do teto ao piso, ou do piso ao teto. A gente também analisa o que aqui, ó? 0,8. O que seria esse 0,8 aqui, ó? É o HPP. Seria o quê? É a altura do piso até o plano de trabalho. A gente chama de HPP. Esses 6 metros aqui, ó, a gente chama ele de quê? HLP. Que seria?
seria a altura do plano até a altura da luminária, onde ela está sendo instalada. E a parte de cima aqui é o HLT ou TL. Que seria o quê? É a altura do teto até a luminária. Então a luminária está sendo instalada aqui, ó, nesse ponto. Ela não está exatamente no teto. Ela tem um suporte aqui nessa altura. Então, beleza. Aqui é só para a gente ter uma noção de como é esse galpão que a gente está analisando. Então, vamos lá. Para o nosso cálculo, o que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui, vamos colocar a nossa fórmula. Vamos começar por aqui. Então, vamos lá, ó. O que a gente tem que analisar? A gente analisa fluxo é igual ao quê? E vezes a área. Isso tudo dividido pelo quê? FU, como a gente tinha visto, vezes FDL. Então, aqui, ó. Fluxo é igual a iluminância vezes a área vezes o fator de utilização vezes o fator de depreciação luminosa. Ok? Então, vamos substituindo com as informações que a gente tem. Então, vamos lá. Começar a responder. Fluxo luminoso é igual. Primeira coisa que ele pergunta aqui é o quê? A gente precisa saber o quê? A iluminância. Danilo, na questão já me falou isso? Aqui eu consigo ver qual a iluminância? Se olhando assim de antemão, parece que não. Porém, a gente tem que analisar o quê? Ó? O local aonde a gente está inserido esse galpão. A gente vai analisar o quê? É um galpão industrial e a gente está analisando ele o quê? Ó? Ele é na fabricação de peças mecânicas. Então, existe uma tabelinha, essa tabela é a 2.5, que está na atividade que eu enviei para vocês, que a gente tem que analisar ela. Só um minuto que eu vou pegar ela aqui. Então, vamos lá. Ó, na atividade que eu tinha passado, a gente tinha lá uma tabela, que é essa tabela aqui, 2.5. Quando a gente analisa essa tabela, 2.5, ela tem a ver com o quê? Ó? Lux, em cada ambiente de trabalho. A gente está analisando o quê? Ó? É uma indústria. Vamos pegar, ó. Como é fabricação de peças, a gente vai considerar o quê? Ó? Fabricação, indústria metalúrgica, usinagem grosseira. Então, são o quê? Ó? A gente vai considerar aqui, ó, 500 lux. Beleza? Então, vamos lá. A gente já tem o valor de E. Então, aqui, ó, já vamos colocar quanto que ele tá valendo, ó. E, já vou substituir. Tá aqui embaixo, ó. E é igual a 500 lux. Então, aqui é 500. Vezes, agora eu tenho que achar quem? A área. Como é que eu faço para achar a área, Danilo? Não lembro. Então, vamos lá, vou te ajudar. Área. A área seria o quê? Ó? Largura vezes comprimento do local. Então, ó, aqui na questão a gente já fala. Ó, 12 por 17. Então, vou pegar a calculadora aqui, ó. Vamos fazer um cálculo, ó. Então, ó, 12 vezes 17. A gente tem o valor aqui, ó, 204. Então, a área, no caso aqui, é igual a 12 vezes 17, que é igual a
204 metros quadrados. Então, aqui a gente já sabe, ó, 204. Preciso agora achar quem? Fator de utilização e fator de depreciação. O fator de utilização a gente tem que fazer um cálculo para descobrir. Ele não está aí tão assim de cara. Mas o fator de depreciação, a gente consegue olhar isso na tabelinha. Tem um valor específico para esse tipo de lâmpada que a gente vai usar, que é a lâmpada de vapor de mercúrio, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai olhar uma outra tabelinha, que eu informei elas para vocês aí também. Vocês vão achar ela aí na apostila, na questão, com uma tabela o quê? Tabela 2.7. Vou mostrar ela aqui para vocês. Aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Tabela 2.7. Essas aí eu mandei para vocês também. Então, quando a gente analisa aqui a tabela 2.7, a gente vai analisar o quê? Qual refletor a gente vai utilizar? Então, ó, nós temos aqui, ó, aparelhos de embutir para lâmpadas incandescentes. Nós temos calha aberta, chanfrada, refletor para lâmpadas incandescentes, luminária comercial, luminária ampla. Só que o que a gente vai usar está aqui, ó, refletor industrial para lâmpada VM. VM seria o quê? Seria as lâmpadas de vapor de mercúrio. Então, ó, nesse caso, o fator que a gente vai utilizar aqui, ó, com depreciação, vai ser analisando que a gente está usando esse refletor industrial para lâmpada de vapor de mercúrio. Então, qual é o valor que a gente vai usar? Ó? A gente vai usar o 0.7. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu ainda não tenho o FU. Mas eu tenho quem? O valor aqui do FDL, que é o fator de depreciação, que é o 0,7. Ok? Então, eu vou até botar aqui embaixo, ó. Fica fácil para a gente não esquecer depois. O FDL, utilizar tabela, tabela 2.7. Ok? Então, essa tabela que foi utilizada para a gente achar esse valor do FDL. Ok? E para achar, aqui também vou botar, né, uma observaçãozinha do lado, que a gente utilizou a tabela, foi a tabela 2.5, que já está disponível aí para vocês. Ok? Ainda falta aqui encontrar quem, ó. Ainda falta achar a gente fator de utilização. Como é que a gente acha ele, Danilo? Ele é um pouco mais complexo, demanda um outro cálculo. Então, vamos fazer aqui esse cálculo do fator de utilização. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver é qual? É questão de refletância. O que seria isso, Danilo? Refletância é a relação entre a quantidade de fluxo luminoso que incide sobre uma superfície e a quantidade de fluxo que ela consegue refletir. Então, aqui, ó, relação, vamos escrever aqui, ó, entre o fluxo luminoso puxar um pouquinho para o lado aqui. Fluxo luminoso refletido pelo plano, parede, teto, chão, seja lá qual for, e o fluxo que incide sobre esse plano.
Beleza. Então, ó, a gente vai analisar como, ó. A gente vai ver a refletância do teto, a refletância da parede e a refletância do piso. São essas três que a gente tem que analisar. Mas como é que eu analiso isso, Danilo? Como eu disse, isso aqui também eu tinha mandado junto com a atividade que vocês fizeram. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, essas informações, ó. Vou botar aqui pra gente ver junto. Ó, refletância do teto. Aí eu tenho esses fatores, ó. Se o teto é branco, eu considero 0,7. Se o teto é claro, eu considero 0,5. Se o teto é escuro, 0,3. Se a parede, agora analisando parede, se a parede é clara, 0,5. Se a parede é escura, 0,3. E a gente, normalmente, como os pisos das indústrias, eles são escuros, a gente sempre considera o 0,1 como escuro, ok? Então, ó, analisando nossa questão, a gente tem que lembrar o quê? Ó? Que na questão a gente fala que a parede ela é clara, o teto é branco e o piso é escuro. Então, para esses itens, a gente vai analisar ó, que o valor, ó, refletância do teto na nossa questão, a refletância do teto aqui, ela vai ser 0,7. A refletância da parede na nossa questão, ela vai ser o quê? 0,5. E a do piso, ela vai ser 0,1. Ok? Beleza. O que mais a gente vai analisar? Para a gente fazer esse cálculo do fator de utilização, a gente tem um outro conceitozinho, outra variável que a gente tem que analisar. É o K. Quem seria esse K? O K seria o índice do recinto. Então, vamos colocar aqui, ó. K é igual a área dividido por HLP vezes comprimento mais a largura. Ok? Então, vamos lá, ó. Esse valor aqui, vou colocar aqui do lado. A área a gente já tinha achado. A gente já tinha visto isso. A área, no caso, seria 12 vezes 17, que já consta lá na atividade. Então, 12 vezes 17 seria igual ao quê? 204. Dividido por HLP. O que seria isso, Danilo, HLP? Nunca ouvi falar. Não, na verdade, a gente já comentou sobre isso. Aqui, ó. HLP. Então, ó. A HLP, ó, seria o quê? Seria a distância entre o plano e a luminária. Ó, nós temos aqui já o valor, 6 metros. Então, vamos lá. HLP, 6 metros, vezes. Qual o valor do comprimento? A gente já tinha colocado lá na questão também. São 12 metros, mais o valor da largura, que é 17 metros. Então, quanto que vai ficar aqui? K é igual a 204 dividido por 6 vezes 12 mais 17 vai dar 29. Vamos cá para baixo. K é igual
Vou botar aqui a calculadora para ficar fácil de a gente acompanhar. 204 dividido por 6 vezes 29. Quanto que vai dar? Ó, 1,17. Ok? Então, K aqui vai ser 1,17. Não tem unidade medida, já que a gente está falando aqui de um fator, uma constante. Então, vamos lá. O que a gente precisa agora? Agora a gente já tem o valor do K. Agora a gente vai conseguir achar o valor do fator de utilização. Para a gente achar o fator de utilização, nós precisamos de mais uma tabela. Vou pegar ela aqui para a gente. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, ó, teto a gente considera 70%, parede, como a gente tinha visto, é 50% ou 0,5%, e o piso 10%. Então, a gente vai olhar aqui, ó, o valor de K e o valor dessa segunda coluna. Então, mas para qual lâmpada a gente considera? Ó, a gente tem a lâmpada de fluorescente, nós temos esse aqui, ó, que são para 2 lâmpadas fluorescentes, mas como a gente viu na nossa atividade, que a gente está analisando essa lâmpada aqui, ó, é a lâmpada de vapor de mercúrio, 400 watts. Então, ó, o valor mais próximo que a gente tem aqui é o 125, a gente tinha achado 117, né? O valor posterior, depois dele, mais próximo é esse. Então, a gente considera para esse cálculo 0,68. Esse é o valor que a gente vai utilizar. Então, ó, o fator de utilização nesse caso, a gente vai estar usando o valor de 0,68. Isso aqui, o que, ó? Com base na tabela 2.8. Beleza? Então, vamos continuar. Então, eu acredito que agora a gente já tem todos os valores. Vou colocar a fórmulazinha aqui de novo, só para a gente dar uma lembrada. Ó. Então, vamos lá. Fluxo é igual a luminância vezes a área dividido por fator de utilização vezes o fator de depreciação. A gente já tinha achado isso aqui tudo, hein, gente? Só relembrando. Então, vamos lá, ó. Fluxo é igual. Isso aqui a gente já tinha achado antes, que é 500 lumens, vezes a área a gente já achou, que é o valor de 204. Esse valor aqui agora que a gente vai incluir, que nós tínhamos antes, 0,68 vezes esse de depreciação a gente já tinha achado, que era 0,7. Agora a gente joga na calculadora. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui mais um pouquinho para o lado para ajudar. 500 vezes 204. Esse valor dividido por 0,68 vezes 0,7. Então, ele vai dar, ó, 214. Vou escrever aqui do lado. 214.285,71 lumens. Ok? Beleza, eu já sei quantos lumens eu vou precisar. Agora eu preciso saber o quê? O número de luminárias. Eu sei que eu vou usar várias luminárias. Cada luminária vai ter uma lâmpada de 400 watts. Mas quantas luminárias, no mínimo,
eu tenho que ter? Então, a gente vai fazer o cálculo agora. Número de luminárias. Então, vamos lá, ó. Número de luminárias. Vai ser igual ao quê? Ao fluxo. Esse valor dividido. Que é LU, gente. Isso um E, mas é um L. Fluxo luminoso dividido por número de lâmpadas vezes o fluxo luminoso da lâmpada que a gente for utilizar. Então, vou botar o fluxo 1, botar um Uzinho aqui só para dar uma diferenciada. Fluxo luminoso da lâmpada. Então, a gente vai considerar isso aqui como um L, né? Da lâmpada utilizada. Então, o fluxo luminoso que a gente tinha achado antes era 285,71. Esse valor dividido por o número de lâmpadas que vai ter em cada luminária. No caso, na luminária só cabe uma lâmpada. E esse outro valor aqui, ó, que é o fluxo luminoso da lâmpada, eu vou olhar isso aqui, ó, na tabela. Tem uma tabela 2.1. Vou trazer ela aqui para vocês. Aqui, ó, na tabela 2.1, ó, a gente vai olhar o que, ó? Lâmpada a vapor de mercúrio, 400 watts. Então, a gente tem o valor aqui de 22.000 lux, ok? Então, vamos colocar lá, 22.000 lumens, perdão, lumens. Então, vamos olhar aqui na tabela, fluxo luminoso. Então, no fluxo luminoso aqui, a gente vai olhar o quê? Vapor de mercúrio. A gente está usando uma lâmpada de 400 watts. Lâmpada de 400 watts. Então, o fluxo que nós temos aqui seria o quê? 22 lumens. Então, a gente vai analisar aqui, ó, já vai incluir o valor de 22 lumens, que é o fluxo luminoso de uma lâmpada de 400 de vapor de mercúrio. Então, aqui, ó, 22.000 lumens. Então, vamos pegar a nossa calculadorazinha aqui para ajudar a gente. Então, vamos lá. 285,71. Esse valor vai ser dividido por 1 vezes 22.000, 22.000. Então, aqui, 9,74. Ok? Então, ó, 9,74. Isso aqui, ó, é aproximadamente 10 luminárias. 10 luminárias. Beleza. Só que o que acontece? Nosso espaço, analisando ele, tem 12 metros por 17. O mínimo de luminária que eu posso colocar lá é 10. Pensando na localização delas, eu posso considerar o quê? Como ele é um local retangular, se eu colocasse aí uma quantidade de 10 lâmpadas, ela não estaria dividida uniformemente no ambiente. Então, para esse ambiente, a gente vai optar por colocar 12 luminárias. Esse cálculo a gente vai ver o quê? A quantidade mínima que pode ser colocado. Eu não posso colocar 9, eu não posso colocar 8 luminárias, 7, 6 luminárias, porque nosso cálculo pede no mínimo 10. Eu vou colocar 12 para poder a gente conseguir distribuir elas de forma uniforme. Então, eu fiz um desenhozinho aqui, ó, mais ou menos como que a gente vai distribuir essas lâmpadas, ó, essas luminárias. Então, eu tenho, ó, 17 metros aqui e 12 metros cá. Distribuir o que aqui, ó? 4 lâmpadas, primeira
fileirinha, mais 4K, 4K. Então aqui a gente vai ter quantas lâmpadas? 12 lâmpadas. Mas como é que a gente vai distribuir essas luminárias? Eu tinha comentado um pouco antes de um dos métodos que a gente usa, que é das cavidades zonais. O que seriam essas cavidades? Seria esse espaço aqui, ó, entre uma luminária e outra. Então a gente vai fazer um cálculo para poder a gente descobrir qual tem que ser o espaçamento aqui entre uma luminária e outra e o espaçamento entre a luminária e as paredes aqui do galpão. Entendeu? Como é que é feito esse cálculo? Vou fazer juntos aqui agora. Então, primeiro a gente vai analisar. Vou trazer que fica mais fácil. Vamos considerar isso aqui como Y. E aqui a gente vai considerar como X. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, 12. Centralizar aqui. 12 é igual a 2 vezes Y. Por quê? Ó. Y, no caso, seria essa lateral aqui, ó. Então, o espaço aqui, ó, as cavidades entre as lâmpadas, ó, analisando esse ponto de vista, eu tenho um espaço aqui e outro espaço cá. São o quê? Duas cavidades entre as lâmpadas. Então, duas cavidades no eixo Y. Mais duas cavidades aqui, ó, entre a lâmpada e a parede, certo? A gente tem essa e essa de cá. Então, mais 2 vezes Y1. Como é que fica? Então, vamos lá, ó. 2Y mais esse espaço aqui, ó, que a gente vai utilizar, é metade desses dois espaços aqui. Esse espaço corresponde a metade desse. Então, esse Y1 é igual a 2 Y por 2. Entendeu? É metade. Então, vamos lá. Ó. Como é que ficaria? Então, se é metade, se 2Y sobre 2 é metade desse, então, ó, 2Y sobre 2 é igual a 1Y. Metade de 2Y é o quê? 1Y. Então, vamos lá. Ó. Então, ficaria 2Y mais 1Y. Isso aqui é igual ao quê? 2Y mais 1Y, 3Y. Ok. Então, 12 é igual a 3Y. Passando 3 para cá, ó, como é que ficaria? 12 dividido por 3 é igual a Y, ou seja, Y é igual a 12 dividido por 3. Y é igual a 12 dividido por 3, a gente tem o valor de quê? 4. Então, ó, estou dizendo que, ó, esse espaço aqui, ó, entre essa lâmpada e esse espaço aqui entre essa lâmpada e essa, são 4 metros. Ok? E esse espacinho aqui, Danilo, entre essa lâmpada e a parede? Vamos calcular. Y1 é igual ao quê? Y1, a gente viu que é igual a metade de Y, certo? Y1 é igual a Y dividido por 2. Então, Y1 é igual. Qual o valor de Y que a gente achou aqui? 4. Dividido por 2. Então, Y1 é igual a 2 metros. Então, ó, vamos olhar. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4.
Esse espaço aqui vai dar o quê? 2 metros. 2 metros. Então, o espaço entre essas luminárias aqui, ó, entre o ponto central das luminárias, seria o quê, ó? Do ponto central dessa luminária até a parede, 2 metros. Do ponto central dessa luminária para a segunda luminária, 4 metros. Desse ponto central aqui até cá, 4 metros. E daqui para cá, 2 metros. Totalizando o quê? Os 12 metros. Vamos analisar o lado de cá, então, ó, os 17 metros. Então, é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o quê? X é igual. Vou colocar aqui o quê, ó? 17. Aqui, ó, 17 é igual a... Aí vamos ver quantas cavidades tem, ó. 1, 2, 3. Então, seria 3 vezes x mais... Aí aqui, ó, tem um espaço aqui entre a lâmpada e a parede e outro espaço aqui entre a lâmpada e a parede. Então, ó, 2 vezes x1. Vou botar um pontinho, acho que fica melhor. A gente está mexendo com x. 2 vezes x1. Então, vamos lá. Então, aqui seria o quê? 3x mais 2 vezes x sobre 2. Mesmo jeito que a gente tinha feito com y. Então, 3x mais... Qual a metade de 2x sobre 2? Aqui vai dar, no caso, 2 vezes meio x. Se eu pego 2 vezes meio x... Vou pegar a calculadora aqui para a gente ver, ó. Como se fosse isso aqui, ó. 2 vezes meio. 1 sobre 2. Vai dar o quê, ó? 1. Então, ó. 3 vezes 1x. 3 mais 1. 4x. Então, vamos lá, ó. 17 é igual a 4x. E x. X é igual a 17 sobre 4. X é igual a quanto? Então, vai dar um número inteiro, vai dar um número quebrado aqui, ó. 17 sobre 4. 4,25. Metros. Então, eu tô dizendo que aqui as distâncias dos pontos centrais entre essas luminárias é 4,25 metros. Aqui, aqui e cá. Cada um desses 4,25. E falta agora o espacinho aqui entre essas lâmpadas, as últimas e a parede. Como é que a gente calcularia aqui então? Ó? A gente pega, no caso, x1 é igual ao quê? X sobre 2. Então, ó, x1 é igual a... Qual o valor de x que a gente achou aqui? 4,25. 4,25 dividido por 2, só jogar na calculadora. Já está o valor aqui, só vou pegar ele e divido por 2. Quanto que vai dar? 2,125. metros e 12 centímetros e meio aqui, na verdade. Então, esse é o espaço que vai ter aqui, ó. Se eu somar tudo, ele tem que bater os 17 metros, ó.
12,125 mais 2,125 mais 3 vezes 4,25. São os 17 metros. Aí tá corretinho. Então, dessa forma a gente viu que quantidade mínima de luminárias que tem que ter, quantidade de fluxo luminoso e também a distribuição das luminárias dentro do prédio ou dentro do galpão industrial. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pode ser pelo WhatsApp, pode mandar mensagem, que a gente vai conversando. Vou estar tentando preparar algumas outras aulas aí daqui para frente.